A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Chegamos aqui no final desta série, Forças Destruidoras da Família, que tem como base o livro do pastor Jaime Kemp com esse mesmo título. Durante essa série, nós vimos já 4 forças que têm tentado destruir as nossas famílias e, consequentemente, a sociedade. Mas também nós vimos as armas espirituais que o Senhor já nos deu para combatermos cada uma dessas forças. Nós passamos pelo humanismo, que é quando o homem destrona Deus como autoridade e entroniza a si mesmo. Depois a gente viu sobre o hedonismo, que é a busca incansável e insaciável pelo prazer. Vimos o relativismo, onde tudo é relativo, nada mais é absoluto. Na aula passada, no vídeo passado, a gente viu sobre o materialismo, a obsessão por bens materiais. E neste vídeo, nós queremos falar sobre o individualismo, quando a prioridade é o indivíduo e os seus direitos. O individualismo é a filosofia que se alastrou rapidamente nessa pós-modernidade, que prioriza e foca o indivíduo e os seus direitos. Na verdade, queridos, o individualismo, ele é fruto do humanismo. Quando o homem destrona Deus, tira a autoridade de Deus na sua vida e ele se auto-entroniza. Nessa busca, ele vai passar agora a ser uma pessoa egoísta, narcisista, conduzindo a sua vida, ele idealiza um universo pessoal, uma sabedoria fantasiosa e que na verdade vai se indispor constantemente com os outros, numa luta interminável pelos seus direitos. O individualista, quando ele deixa crescer esse egoísmo, ele não consegue mais ver o outro. Ele começa a ver só os seus problemas, só as suas necessidades. Por quê? Porque ele tirou Deus. Ele já destronizou Deus. O que importa, quem está na autoridade ali da vida dele, é ele mesmo. Numa pregação do pastor Vinícius Zulato, tem algo que ele falou e que me chamou muita atenção. O ter motivo não significa não me dá direitos. O maior exemplo disso é o próprio Jesus Cristo. Jesus, queridos, teve muito motivo para não chegar até aquela cruz. Mas todos os motivos que Jesus tinha não o impediu de cumprir a missão que ele veio para essa terra para cumprir. E ele chegou até aquela cruz. E naquela cruz ele pôde bradar, está consumado. E hoje, através desse brado, através dessa conquista de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos dizer, ó morte, onde está a sua vitória? A morte não tem mais vitória sobre nós. Nós temos hoje uma morada eterna, uma vida eterna ao lado do nosso Deus e Pai. Por quê? Porque Jesus veio aqui, cumpriu a sua missão nesta terra, foi até a cruz, foi até o inferno, pegou a chave do inferno e da morte, pisou na cabeça da serpente, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à direita de Deus e breve voltará para buscar a sua noiva, a igreja. Queridos, isso é uma verdade absoluta, como nós dissemos, mas isso também nos faz refletir que ter motivos não nos dá direito. Jesus foi traído, foi humilhado, foi pisado. Jesus passou por todas as humilhações humanas e mesmo assim, ele chegou até aquela cruz. Ele nos amou a tal ponto de falar perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Então, queridos, ter motivo não nos dá direitos. O individualismo, queridos, é um inimigo da família, porque ele busca os seus próprios direitos. É aquilo que nós falamos no outro vídeo, que a pessoa se casa para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Eu me casei para ser feliz, isso é uma fala humanista, individualista. Não, eu casei para fazer o outro feliz. Isso é uma fala daqueles que amam o seu próximo como a ti mesmo. O orgulho, a vaidade e o egoísmo têm tomado conta dos cônjuges, dificultando a restauração de muitos casamentos. Sabe, queridos, o individualismo, ele coloca o egocentrismo acima do altruísmo, quando eu desejo o bem, quando eu quero fazer o bem para o outro. Isso está lá embaixo, muito distante. O que prevalece é o egocentrismo. E, queridos, quando a gente olha para as séries, para tudo que nos é apresentado, quantas vezes a gente está assistindo uma série, um vídeo, algo na televisão ou algo nas redes sociais, e essa mensagem subliminar ou até mesmo direta e exposta e explícita é colocada o tempo todo, aonde nos faz até mesmo torcer para que aquilo realmente seja conquistado daquela forma errada e totalmente antibíblica. No entanto, a verdade é que Deus não exalta o individualismo. Em Gênesis 1:6 lemos: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse façamos, a gente vê a atuação não somente do Deus Criador, Deus Pai, mas da Trindade fazendo ali o homem e justamente a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos criou como seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. Queridos, os 2 mandamentos que o Senhor fala e reforça para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto. Ame ao Senhor. Então é este amor vertical. Mas também ele nos apresenta no segundo maior mandamento aqui o amor horizontal, aonde ele fala: ame ao seu próximo como a ti mesmo. É um evangelho de relacionamento, não só um relacionamento vertical, mas um relacionamento horizontal. Ele também nos mostra um conceito de corpo. Veja o que diz em 1 Coríntios 12, nos versículos 12, 25, 26 e 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidados uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então, queridos, ao mesmo tempo que Deus, nosso Criador, nos fez membros individuais deste corpo, cada um de nós temos uma digital diferente. Isso é maravilhoso, queridos. Deus nos fez com as nossas individualidades, sim, com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, com o nosso jeitinho. Quem tem mais de um filho vê isso muito nitidamente.
Um é de um jeito mais quietinho, o outro já é mais expansivo, o outro é organizado, um é mais bagunceiro, um é mais social, o outro é mais introvertido. Mas cada um tem o seu valor, é precioso. Cada um contribui na casa de uma forma. E assim a gente vai construindo a família. Mas na família de Deus também é assim. Assim como Deus nos trata no nosso individual, Ele entende o nosso coração, quem nós somos, e Ele nos fez indivíduo. Mas ao mesmo tempo, conforme o que a gente leu, Ele diz que nós pertencemos a um corpo, com um DNA, com uma essência, que é a essência divina, a essência celestial. Nós pertencemos a uma família, família de Deus, mas isso se resume ao corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Isso é a noiva, isso é a igreja. Assim como ele sabe que somos membros diferentes, assim como o dedo é diferente do joelho, a perna é diferente do braço, mas nós fazemos parte de um só corpo. Quando seu dedinho do pé dói, todo o corpo se movimenta. Um dente, queridos, um dente doente, todo o corpo se movimenta com aquela dor. Não é verdade? Mas também um coração saudável, pulsando sangue, todo o corpo se beneficia e se alegra. Um pulmão saudável, respirando, tudo bem, todo o corpo se beneficia daquilo. Assim é a noiva, assim é o corpo de Cristo. Queridos, nós somos um só corpo. Nós temos esse DNA celestial, nós temos a mesma essência, então o individualismo não cabe, não encaixa no que o Senhor planejou como igreja. Sabe, queridos, uma das técnicas, que a gente fala quando os pais de adolescentes, quando o adolescente começa a se isolar, tá todo mundo na sala, assistindo televisão, e o adolescente tá lá no quarto, trancado no quarto, no seu mundo, parece que ele vive um mundo diferente. Uma das técnicas é faça com que esse adolescente tenha senso que ele pertence àquela casa. E quando, para isso ser feito, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos aqui. Olha, dê algum serviço, alguma tarefa para que esse adolescente faça na casa. E que aquela tarefa seja importante para todos que estão na casa. Ou então, sente numa roda de família, começa a ver fotos, contar. Quando a gente começa a ver fotos, a gente chora, a gente ri, a gente lembra de coisas gostosas, de pessoas que já se foram. Mas é importante, porque é a nossa história. A gente está dizendo para aquele adolescente, olha, você não está no mundo sozinho. Você não tem um mundo à parte. Você pertence a uma família. Essa família tem o seu jeitinho. Essa família tem um sobrenome. Essa família tem princípios e valores. Assim é a família de Deus também. Sabe, queridos, quando a gente trabalha em prol do outro, quando a gente trabalha no reino de Deus, quando a gente trabalha assim na igreja, nos ministérios, fazendo a obra de Deus no evangelismo, em missões, a gente está trabalhando para o outro. Mas eu estou também gerando dentro de mim, indivíduo, como membro deste corpo, que eu pertenço a alguém, a algum corpo. Quando eu lembro da minha história, quando eu vejo as histórias bíblicas, quando eu vou lá no Velho Testamento, quando eu passeio no Velho Testamento, chego no Novo Testamento até Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, eu falo, peraí, teve uma história. Teve uma profecia de um Messias, de um Salvador, e ele veio. Mas também tem uma profecia que ele voltará. Eu não estou aqui sem rumo e sem destino, não, isso não é verdade. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, eu sei para onde eu vou. E eu sei qual é a missão que ele me deu para esta terra. Qual é o meu chamado, qual é o meu ministério.
Ministério aqui eu não estou falando de obra, se eu canto no coral, se eu cuido das crianças, se eu limpo as cadeiras, se eu recebo as pessoas. Não, eu estou falando que eu tenho um ministério de ser uma adoradora, em espírito e em verdade, de adorar o meu Deus um tempo todo. Sabe, queridos, isso é pertencer. É esse sentimento, eu pertenço. Eu pertenço não apenas a uma denominação, a uma igreja local, que também eu pertenço, que eu tenho um povo lá que me ama. Eu tenho um povo lá que eu vou crescer com eles, que eu vou amadurecer com eles. Mas eu tenho uma família, eu pertenço a uma família, a família de Deus. Eu pertenço a este corpo que é chamado corpo de Cristo, mesmo com as minhas individualidades. Ele me considera nas minhas individualidades, mas ele me insere no corpo, o corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos conduz, que abre caminhos no deserto, porque ele é o cabeça, ele é aquele que nos direciona. Isso é maravilhoso, isso é tremendo e isso é libertador. Na igreja, o individualismo não pode existir, porque impede o bom funcionamento do corpo. Queridos, não cabe na igreja noiva de Cristo o individualismo. Não dá, não é isso. Desde o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não cabe o individualismo. Essa identidade, queridos, coletiva com os outros que também estão em Cristo Jesus. Veja o que está escrito em Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Aqui está a nossa individualidade, cada um tem uma função no corpo. Assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Quando a gente vai passeando na Bíblia, a gente vai vendo algumas implicações de sermos esse corpo, esse membro que, apesar das suas funções individuais, apesar das suas características individuais, mas ele pertence a um todo e a um único corpo. Deixa eu ler algumas coisas aqui para vocês entenderem como o individualismo não cabe no projeto de Deus como igreja que nós pertencemos. O Senhor na palavra diz amar uns aos outros. Aqui quebra o individualismo e aqui eu quero que vocês se atentem. Essas são algumas armas espirituais que eu vou ler aqui, que nós vamos combater esse individualismo, em primeiro lugar, em nós, na nossa casa, na nossa família e na nossa sociedade. Quando a gente pratica o que eu vou ler agora, que são essas implicações que nós vamos entender que combatem o individualismo, nós vamos entender se assim nós praticarmos, essa força que tem tentado destruir a nós, a nossa casa e a nossa sociedade vai ser aniquilada. O que combate o individualismo, biblicamente falando, é uns aos outros. Um pelo outro. Olha o que a palavra diz, alguns exemplos. Amar uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros. Orar uns pelos outros. O individualista ele não consegue, ele só ora pelas suas necessidades. Ele não consegue orar pelo outro. Se você pegar a lista do individualista, é só as coisas dele. Ou aquilo que interfere na vida dele. Como orar por alguém que eu não conheço? Alguém que está lá na lista de oração da igreja que eu nunca vi? Como interceder com gemidos inexprimíveis por alguém que eu nunca vi? Realmente, a força do individualismo não permite. Mas, quando isso é quebrado nas nossas vidas, a gente consegue.
A gente consegue chorar pelo outro até quando a gente não conhece, mas a gente sabe que aquele membro do nosso corpo não está bem e eu preciso orar por ele. Honrar uns aos outros, dar honra para o outro, confortar uns aos outros. Quantas vezes a gente abre mão do nosso tempo, dos nossos prazeres, para dar uma palavra de conforto, para ir até alguém, para ir até um velório, para dar um abraço de consolo. Às vezes a gente não tem nem palavras, queridos, mas um abraço seu fala muito numa hora que a pessoa precisa receber, sim, o consolo do Espírito Santo, mas também deste calor da igreja, do corpo, da família dela. Confortar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Quer quebrar essa força do individualismo na tua vida? Perdoe. Perdoe, abre mão dessa ofensa que tá não prendendo só quem te ofendeu, mas está te prendendo. Perdoa, libera, lembra de Jesus. Lembra de Jesus que teve tantos motivos, mas mesmo assim, ele não se deu o direito de não ir para a cruz. Ele podia, mas ele foi. E lá na cruz ele falou: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Aceitar uns aos outros, servir uns aos outros, encorajar uns aos outros, dizer a verdade, sim, uns aos outros, contribuir uns aos outros, contribuir para o reino e expansão do reino. Suportar aqui não é tolerar, é dar suporte, é como se alguém apoiasse você e levasse você no colo. Suporte uns aos outros. E aqui, queridos, eu poderia ler muito mais uma lista, mas eu acho que já deu para entender como é que a gente combate essa força maligna, mundana, que tem tentado, mas não conseguirá destruir a nós e a nossa casa. Logo, fica claro que a filosofia do individualismo não tem função no corpo de Cristo. Não há espaço, novamente, para viver isoladamente na igreja. Queridos, e como família, nós podemos entender também que nós somos como se cada família fosse uma célula deste corpo. Então, nós como família pertencemos também ao corpo de Cristo. E nós precisamos viver na plenitude do que Deus nos separou, do que Deus já nos deu e ordenou como família de Deus nesta terra. Que a gente seja farol no mundo que jaz no maligno de trevas, mas que a nossa casa, queridos, seja esse verdadeiro farol a iluminar outras casas que ainda não receberam esta luz. Para que a gente consiga realmente vencer todas essas 5 forças. Em primeiro lugar, nós precisamos entregar a nossa vida totalmente para o Senhor. Entregar o nosso coração. Se você ainda não fez isso, faça isso. Fale para o Senhor que você entrega o seu coração 100% para Ele. Que você pede perdão pelos seus pecados, pelos pecados de ter praticado uma ou mais dessas forças. Que Ele agora passa a ser Senhor, não somente Salvador que Ele é, mas também Senhor da tua vida. Receba Ele. Coloque Ele novamente no trono, no centro da tua vida. Depois que você fizer isso, restaurando o altar da adoração de Deus na sua vida, entronizando Deus, dando toda a autoridade a Ele e entregando todas as partes da tua vida nas mãos dele. Você agora vai começar a orar
para que esse altar seja restaurado na sua casa. Primeiramente, na sua família nuclear. Comece a falar do Senhor. Comecem a orar juntos. Comecem a trazer as leis, as ordenanças, os mandamentos de uma maneira consistente à tua casa. A vida devocional ser algo constante na sua casa, na sua vida. Os cultos domésticos, por que não? Aquele ao redor da mesa, nada de liturgia complicada. Vamos fazer um jantar, vamos sentar e vamos falar, vamos ler um salmo, vamos extrair o que Deus tem aqui. Quem tem um testemunho, conta um testemunho. Quem tem pedido de oração, vamos chorar com os que choram, vamos alegrar com os que se alegram dentro da nossa casa. E assim, quando a gente fortalece essa célula de cada corpo, dentro do corpo de Cristo, nós estamos também refletindo isso para a sociedade. E nós contribuiremos para uma sociedade mais forte. E eu gostaria de finalizar, não só esse vídeo, mas essa série, lendo Neemias 4. Nós iniciamos essa série com Neemias 4. Nós falamos sobre Sambalate, Tobias, sobre os amonitas que se levantaram para zombar e desanimar aquele povo que estava reconstruindo o muro. E vocês se lembram que Neemias orou e Deus deu uma estratégia para Neemias. Neemias estava ali com homens de guerra, homens que sabiam manusear sim as armas, eram homens guerreiros. Mas a estratégia que Deus deu a Neemias envolvia as famílias. Para eles conseguirem não somente terminar de construir aqueles muros, Neemias chamou a atenção daqueles guerreiros para suas famílias. E quando Neemias chamou a atenção para suas famílias, ele motivou novamente aquele povo para, com 50%, porque 50% trabalhava, outros 50% vigiava. Com uma mão eles estavam com a pá, com a outra mão eles estavam com as armas. Mas eles conseguiram cumprir a missão dada a eles, no tempo que Deus tinha determinado para que aquilo fosse feito. E hoje eu termino então essa série, esse vídeo, novamente reforçando esse anúncio de Neemias, essa mesma estratégia, que na verdade eu acho que é um grito nos nossos dias, nesse mundo pós-moderno, que tem tentado, através dessas forças malignas e mundanas, destruir as nossas famílias e a nossa sociedade. Diz assim a palavra de Deus, Neemias 4, versículo 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espada, lanças e arcos. Hoje nós temos as armas espirituais e nós vimos muitas delas no decorrer desses últimos vídeos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. E da mesma forma, eu falo isso para mim e para vocês. Não tenham medo deles. Não tenham medo. Não tenham medo daqueles que têm manipulado as nossas casas. Não tenham medo daqueles que têm anunciado o relativismo, materialismo, humanismo, individualismo, hedonismo. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. O Senhor, o nosso Deus, é grande e temível. E lutem, queridos, lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus forte, temível
e que nos diz: lutem pelas suas casas. O Senhor já nos deu a palavra dele, a nossa maior arma de guerra, poderosa para qualquer estratégia. E assim nós vamos construir famílias fortes e contribuir para uma sociedade forte. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima série. Deus abençoe.